Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês qual é o melhor ETF da Bolsa Americana que replica o S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. É o SPY, o VOO, o IVV, qual deles é mais interessante para o longo prazo para o investidor ou todos são iguais? E também como funciona o índice S&P 500, o que ele faz, quanto ele rentabiliza no longo prazo. Eu vou responder tudo isso para vocês e mostrar dados comparativos sobre esses quatro ETFs principais aí, que são os mais comprados pelos investidores quando investe na Bolsa Americana. E eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter uma resposta clara sobre qual você deve colocar na sua carteira. O S&P 500, ele é um índice que vai refletir o desempenho das 500 maiores empresas listadas na Bolsa Americana. O índice, ele vai abranger todos os 11 setores da economia, incluindo comunicação, consumo, energia, finanças, saúde, indústria, tecnologia, imóveis, materiais básicos e serviços públicos. As empresas que compõem o S&P 500 têm sua participação ponderada pelo seu tamanho de mercado. Ou seja, quanto maior a empresa, maior o seu peso no índice. O índice ele é considerado um dos melhores indicadores de desempenho geral do mercado de ações nos Estados Unidos, devido à sua diversificação e constante atualização, com empresas entrando e saindo do índice de acordo com o seu desempenho. E só para vocês terem ideia, para ser incluído uma empresa no S&P 500, a empresa precisa ser listada na Bolsa Americana, tem um market cap no mínimo de 8,2 bilhões de dólares e ter alta liquidez no mercado, com mais de 50% das suas ações disponíveis para negociação. Fora também que a empresa tem que começar a ter lucro, tá? Não pode ter uma empresa com prejuízo no S&P 500. Então, quando a gente fala S&P 500, a gente fala de rentabilidade da Bolsa Americana. Então, quando você fala assim, a Bolsa Americana subiu 10%, isso quer dizer que o S&P 500 subiu 10%, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E muita gente prefere investir por esse ETF ou tem ele na sua carteira com ações, né? Tem gente que não gosta de ação porque você tem que saber escolher, né? Saber identificar as melhores. Já o ETF, ele vai pegar as 500 maiores dos Estados Unidos e vai estar sempre substituindo ali quem forem as 500 maiores, né? O que faz muita gente preferir esse tipo de ETF é porque você compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e sempre vão ser as 500 maiores. Se aquela deixar de ser as 500, ela vai ser substituída por outra e o índice faz isso automaticamente, né? Só que aí tem um grande problema, né? Você não pode investir diretamente no índice S&P 500. Você tem que comprar ETFs que vão replicar a estratégia do S&P 500, ou seja, eles vão comprar as 500 ações e fazer a gestão toda para seguir exatamente igual ao índice. Então, só para vocês terem uma ideia, essa aqui são as principais empresas que estão dentro do S&P 500. Então, a gente tem Apple como o maior percentual do índice, tomando aí quase 7% do portfólio. E hoje, Apple é a maior empresa do mundo em tamanho de mercado. Então, lembra que quanto maior o tamanho de mercado de uma empresa, maior o percentual aqui no índice. Aí você tem o Microsoft com 6,7%, Nvidia com 6,25%, Amazon com 3,4%, Meta com 2,5%. Você vê que você tem Google aqui com 0,7% e assim vai indo até ter 500 empresas aqui. Você vê que a maioria delas tem 0,20%, 0,30% aqui no índice, o que acaba não sendo muito representativo, mas num todo a rentabilidade ela acaba sendo muito legal. E aqui estão os principais ETFs que replicam o S&P 500. Então a gente tem aqui o SPY, que é um ETF da State Street. Ele existe desde 1993. A gente tem o segundo maior aqui, que é o IVV. Esse é um ETF da BlackRock, né, a maior gestora aí, e tem o início desde 2000. O VOO, que é um índice da Vanguard, né, que a gestora é a Vanguard, e ele iniciou desde 2010. E a gente tem o SPLG, que é da State Street também, que tem o top 1 aqui, só que esse aqui foi iniciado em 2005 com uma taxa de administração um pouco menor que eu já vou mostrar para vocês. Tá, Léo, mas o que muda entre eles? Vocês podem ver que todos os ETFs aqui, eles vão replicar o S&P 500 com gestão passiva. A única diferença é o ano que iniciou esse ETF, a gestora que toma conta, o tamanho que tem de dinheiro neles, né? Então você vê hoje que o SPY é o que tem mais dinheiro aplicado, em segundo colocado o IVV e o VO, mas você vê que a diferença não é muito grande entre os três primeiros aqui. Já em Dividend Yield, todos eles apresentam aí um Dividend Yield de 1,38, 1,37, então não tem muita diferença em relação a isso. Agora, o que vai trazer diferença para esses ETFs em si é a taxa de administração. Tá?
Hoje o maior ETF da Bolsa Americana, que é o SPY, ele tem uma taxa de administração de 0,09% ao ano. É uma taxa muito baixa, né? Quase nada, mas se comparado aos outros ETFs é maior. Então o IVV, por exemplo, ele tem uma taxa de administração de 0,03, o VO de 0,03 também e o SPLG de 0,02, né? Então provavelmente a State Street viu que eles estavam com uma taxa um pouco defasada, né? Mais alta, criaram um novo ETF em 2005 com uma taxa de administração um pouco mais baixa para não precisar baixar do seu principal ganhador de pão aí, dinheiro, que eles devem ganhar muito dinheiro assim com esse ETF, porque tem 540 bilhões de dólares ali investido nele. Então você vê que o principal é a diferença da gestora e taxa de administração. A quantidade de ativos muda um pouco, de 500 ativos, 503, 505. Essa é a diferença porque às vezes um ativo é considerado como ativo um caixa ou alguma movimentação que eles estão fazendo ali de entrada de dinheiro. Então, na verdade, o índice ele tem até um pouco mais de 500 ativos, o S&P 500, porque Google, por exemplo, que está dentro do S&P 500, ele tem duas ações. Tem o Google com GOG e Google com GOGL. E as duas estão dentro do índice, né? Porque faz parte do Google. Então, por isso que não vai ter 500 empresas certinho. Vai ter 502, 503, porque algumas delas têm mais de 2 tickers na bolsa. E aí, agora falando de retorno, né? Será que essa taxa de administração maior no SPY, por exemplo, é impactado na rentabilidade que ele gera? E aí que agora a gente entra numa parte bem legal, que é a comparação de rentabilidade desses ETFs, principalmente em comparação ao índice, tá? Então vamos lá, primeiro comparar todos esses 4 ETFs aqui na rentabilidade de 2024 até agora. E o que a gente pode ver é que reinvestindo os dividendos, todos eles trouxeram uma rentabilidade acima de 15%, ou seja, a rentabilidade do ETF mais dividendos reinvestidos que ele pagou. E aqui embaixo a gente tem a rentabilidade dos 4 ETFs também, só que sem reinvestir os dividendos, ou seja, todos os dividendos que eles pagaram, você pegou e não reinvestiu neles. E aí a rentabilidade cai para 14,4%. Bom, a primeira coisa que a gente pode ver aqui é que, independente se a gente for comparar a rentabilidade reinvestindo os dividendos ou não reinvestindo os dividendos, a gente consegue ver que o SPLG no ano teve uma rentabilidade de 15,20, o VO de 15,20, o IVV de 15,19 e o SPY de 15,12. Isso porque, vocês lembram, o SPY tem a rentabilidade de 0,09, enquanto os outros ETFs têm uma rentabilidade, uma taxa de administração, né, muito parecida. Então, sim, a taxa de administração maior do SPY faz uma pequena diferença, talvez maior no longo prazo. Mas antes de mostrar o longo prazo para vocês, vamos continuar aqui na comparação do ano, porque eu quero comparar com o índice S&P 500 para ver se a taxa de administração tem uma diferença real do índice. Então o que a gente consegue ver aqui embaixo é a rentabilidade desses 4 ETFs sem reinvestir os dividendos, que é a mesma que a gente pode comparar aqui no Google, porque toda vez que você pesquisa uma ação no Google aqui, ela não está considerando o reinvestimento de dividendos nessa rentabilidade, tá? Então sempre vai ser um rendimento maior do que você está vendo aqui no Google. Então, para comparar igual por igual, a gente pega aqui a rentabilidade sem reinvestir os dividendos desses ETFs em 2024 e a gente consegue ver que o SPY, que é o que menos rentabilizou, ele rentabilizou 14,4% no ano de 2024, enquanto o S&P 500 rentabilizou 15,02%. Ou seja, tem uma diferença, né? Você vê que todos os ETFs rentabilizaram 14,4% alguma coisa, enquanto o índice rentabilizou 15%, né? Ou seja, você tem uma diferença de 0,5% aí na rentabilidade durante o ano do S&P comparado com o índice. Isso de novo porque os ETFs eles têm taxa de administração anual, então nunca vai ser igual ao índice, a rentabilidade. Sempre vai ter uma diferença para menos porque a taxa de administração come um pouco. E não tem como você investir diretamente no S&P 500. Mas digamos aqui que essa taxa aqui ela é muito baixa e não vai fazer muita diferença. E aí olhando para o longo prazo, por exemplo, nos últimos 5 anos, a gente já consegue ver que a diferença do SPY para o IVV, né, é de 101,10% de rentabilidade, reinvestindo os dividendos, para 101,94%. Então você vê que em 5 anos a diferença ainda está na casa depois da vírgula, né, de percentual, mesmo a taxa de administração sendo um pouco mais alta. E quando a gente coloca em 20 anos, né, de rentabilidade, a gente vê que o VO rentabilizou 542%, né, de rentabilidade, 0,58%, enquanto o SPY, que é o que tem a maior taxa, 536%. Então aqui já em 20 anos a gente já vê uma diferença, né, de 536 para 542, a gente está falando aí o quê? De 6% de diferença. Então, 6% em 20 anos pode ser algo considerável. Então, talvez o que fica de lição de casa aqui, cara,
qualquer um desses ETFs que você investir, você vai ganhar bastante dinheiro, né? Porque se parar pra pensar 500% de valorização em 20 anos é muita coisa. Mas se você puder escolher para os que têm taxa de administração menores, é melhor porque sua rentabilidade no longo prazo vai ser maior. No curto prazo não vai fazer quase diferença nenhuma. Então, prefira entre o IVV, o VO e o SPLG, tá? Porque, de novo, não existe grande diferença deles a não ser a gestora e a taxa de administração. Na ponta final eles vão ser tudo igual. Então eu ficaria entre esses três para escolher, considerando esses aspectos. Bom, eu espero que tenha ficado claro para você as diferenças. Deixa aqui embaixo nos comentários para mim se você tem algum ETF do S&P 500 na carteira e qual deles você escolheu. Acredito que depois dessa comparação aqui vai ficar mais fácil você tomar a sua decisão. E aproveitando, eu queria convidá-los para vocês participarem de um evento que eu vou fazer chamado Renda em Dólar, para ensinar vocês a investirem nos Estados Unidos, montar uma carteira de dividendos, de crescimento, como escolher as melhores ações, os melhores ETFs, os melhores REITs, quais são as melhores corretoras hoje dos Estados Unidos, com material didático para você, tudo isso de graça. Basta você se inscrever no link aqui da descrição ou no QR Code, você vai entrar no grupo do WhatsApp e lá a gente vai divulgar todos os materiais das aulas ao vivo, que vão ser nos dias 10, 11 e 12 de setembro, que eu vou fazer entregando muito conteúdo que com certeza você vai aprender demais, vai mudar a sua vida financeira, principalmente se você quer investir em dólar. Então fica esse convite aí para você, é gratuito, vai lá participar que eu tenho certeza que você vai se amarrar e vai começar a investir melhor em dólar. Bom, espero que você tenha gostado dessa comparação. Deixa a curtida aqui embaixo se fez sentido pra você e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê no próximo, grande abraço, valeu, até mais!